Varizes é o tema do programa Pense em Saúde de hoje. Participe com a gente, algumas perguntas já chegaram. Ligue para a gente e coloque a sua também fazendo parte desse debate. O telefone é 3209-0119. Se quiser, pode participar por e-mail e é só mandar para saude@tvhorizonte.com.br. No bloco anterior, os médicos explicaram o que é varizes, o que são varizes e o que são esses vasinhos que as pessoas às vezes reclamam e têm até um receio de que se tornem varizes. Então, nós entendemos um pouco a diferença entre eles. E agora eu quero entender quais são os fatores de risco para o aparecimento de varizes. Porque, como eu falei na abertura, esse retorno venoso, todo mundo tem que fazer e a gravidade existe para todos. Então, por que algumas pessoas têm varizes e outras não, doutor Marco Túlio? Perfeito. O principal fator que a gente tem que entender é que varizes é uma doença crônica de caráter genético. Existem fatores, principalmente hormonais, que fazem... Por isso que a mulher tem mais varizes. Mulher tem mais do que homens, né? Incidência de 4, 5 vezes maior do que no sexo masculino. Mas outros fatores incluem obesidade, sedentarismo, traumatismo de membro, às vezes consequências de um processo, por exemplo, de uma trombose venosa profunda que leva a um quadro varicoso secundariamente. Esses primeiros fatores que disse a gente chama de varizes primárias, são fatores inerentes a essas circunstâncias de trauma, de obesidade, sedentarismo, gravidez, uso de hormônios. São fatores que elevam a incidência de varizes na população. Então, mas para quem já tem essa predisposição genética, como vocês explicaram, né, doutor Oswaldo? É uma associação de dois fatores, né, da genética, e a gente fala assim porque a associação genética é o estilo de vida. Certo. São sedentarismo, pessoas que... Tabagismo também, a gente pode entrar nisso. Às vezes fatores de toxinas que atuam sobre a parede venosa e podem piorar o quadro naturalmente, como piora tudo. Vocês falaram aqui, acho que não sei se foi o doutor Oswaldo, doutor Francesco, sobre essa fragilidade dos vasos, né? A fragilidade da parede dos vasos. E é por isso que eu perguntei sobre cigarro, álcool, se isso interfere nessa integridade da parede dos vasos, doutor Francesco. Não, sim, sem dúvida. É importante ressaltar que varizes, 40% da população tem varizes. É né? muito grande, é muito né? frequente. Então. Agora, é uma doença que ela varia na gravidade da apresentação, desde os vasinhos, que é a telangiectasia, até as formas mais graves de apresentação com úlcera de Stase, né? Que pode levar ao aparecimento de úlceras crônicas, recidivantes, que causam muito desconforto e interfere demais com a qualidade de vida do paciente. Então, 40% da população tem varizes. É uma condição que quase acompanha a humanidade mesmo. Né? Certo. E para quem já tem essa predisposição e associa a essa predisposição esses outros fatores externos e ambientais, com que idade elas costumam aparecer? Ou é mais frequente o aparecimento dessas varizes, doutor Oswaldo? Olha, hoje as varizes estão aparecendo cada vez mais cedo, principalmente nas mulheres, com o uso do anticoncepcional, que está sendo usado aí já com 15 anos, já se começa a usar o anticoncepcional. E vai se estendendo por toda a vida, né? Na medida que vai ficando, cada vez a idade vai ficando mais avançada, as varizes tendem a aumentar. Né? Certo. Bom, nós vamos conhecer então a história de uma pessoa que sofre com esse problema, né? E além das dores e da dormência nas pernas, a cabeleireira Elizabeth dos Santos, ela teve problemas com a cicatrização quando ela fez cirurgia. Apesar de ter recomendação para uma nova cirurgia, a cabeleireira, por enquanto, não pensa no assunto. Vamos conferir a história dela na reportagem de Denise Fernandes. Durante a primeira gravidez, a cabeleireira Maria Elizabeth Alves percebeu os primeiros sintomas das varizes, mas só muitos anos depois decidiu procurar ajuda médica. Há 32 anos atrás, que foi a minha primeira gravidez, eu comecei a perceber, né, os vasos a estourar. E dar peso, muita dor. Procurei um médico. Assim que eu procurei, teve a indicação para cirurgia da safena. A cirurgia não saiu bem como a cabeleireira imaginava e em um ano precisou fazer 13 intervenções para retirar os pontos que inflamavam. Eu tive rejeição dos pontos. Meu organismo não absorveu nem o fio e nem expulsou. E o que aconteceu? O meu organismo criou uma defesa em forma de cápsula, que chama infecção encapsulada. Criava um nódulo assim e em determinado pontinho aquele ponto fixava.
só saía através de cirurgia. Então, por exemplo, estou bem aqui 1, 2 semanas, daí a pouco começava a doer a perna. Avermelhava, voltava no angiologista, tinha que fazer cirurgia local, fazia no ambulatório mesmo, até que fiquei livre de todos os pontos internos, né? Mas todos assim. Só em um local da perna foram necessárias 3 cirurgias para retirar os pontos, o que causou muitos transtornos, cicatrizes e manchas. Tinha que abrir mesmo, dava 2, 3 pontos. Esse local aqui, onde está mais escuro e vários cortes, aqui foi operado 3 vezes para tirar, deu 3 nódulos. Infelizmente, parece que descia para o mesmo local. Aqui, ó, na panturrilha, a mesma coisa. E de lá para cá, é dor, não tem estética, só piorou minha vida. Apesar das dores e do inchaço causado pelas varizes, Elizabeth não pensa em fazer outra cirurgia e morre de vergonha de sair de pernas de fora. Para eu fazer simplesmente a cirurgia de varizes, eu já não quero mais. Para eu fazer, eu tenho que fazer uma plástica para tirar isso tudo aqui. Para eu voltar a usar o que eu gosto, me sentir à vontade, porque como eu visto hoje, é calça comprida, é longo, que eu gosto muito também, mas é essa coisa feia. Nossa, coitada, ela ficou traumatizada, mas ela deu azar, né? Ela parece que deu azar, né, nessa cicatrização dela. É uma pena, né? pena que isso tenha acontecido com ela, porque, na verdade, hoje nós temos resultados muito bons com a cirurgia de varizes, né? Uma cirurgia que evoluiu muito com o passar dos anos, cada vez menos invasiva. Né? Eu não sei, aqui a gente não ficou claro quando ela fez a cirurgia, porque ela falou que o problema ocorreu há 32 anos atrás. E né? é preciso ressaltar uma questão importante também. O tratamento das varizes não é exclusivamente cirurgia, não. Nós temos várias outras opções terapêuticas, outras possibilidades de tratar, né? A cirurgia é apenas uma delas. Tá. Exatamente. Complementando o que o Francisco está Claro. dizendo, ele diz o seguinte, que isso que ela passou, possivelmente que ele já falou, é uma técnica que antigamente se usava, de dar ponto, de deixar ligar vasos. Hoje a gente tem técnica mais apurada, existem outras opções terapêuticas, não é só o ato cirúrgico, existe aplicação com microespuma, existe aplicação com laser, cirurgias a laser, que você minimiza muito o trauma cirúrgico, inclusive o resultado estético. Então, eu queria acrescentar que existe para ela outras opções terapêuticas que não sejam estritamente a cirurgia Porque ela, convencional. né, com esse trauma. E tem algumas coisas também que são circunstâncias inerentes do próprio paciente. Né? A cicatrização é uma das coisas que é inerente a ela. Você pode usar a melhor técnica, mas alguns pacientes têm tendência à formação de queloide, de manchas. Da mesma forma que na rejeição de corpo estranho, dos fios de sutura que se usa, alguns pacientes rejeitam isso. Então, às vezes, não dá para você ficar sabendo isso antes. Isso só é muito individual individual, mesmo, de né? cada um. Certo. Agora, uma coisa que eu acho interessante vocês comentarem, porque ela disse que o dela apareceu na gestação. Ou seja, a gestação, ela é um momento, não que ela seja um fator de risco, mas ela é um momento que pode surgir para aquela pessoa que tem predisposição por causa do peso ou por causa das alterações hormonais? Mas eu acho que é um fator de risco, sim. Porque no útero gravídico, há uma compressão do abdômen das veias pélvicas. Esse aumento de pressão se transmite para os membros inferiores. Então, além do fator mecânico, existe um volume maior de sangue circulando. Há os fatores hormonais que alteram a parede venosa. Então, assim, a gestação é um momento que realmente há uma congestão venosa maior. Pode ou não ficar pós-parto. Realmente a gente espera 3 meses para reavaliar o paciente nesse período. E é por isso que vocês, às vezes, até aconselham que as mulheres, que as gestantes, usem meias de compressão ou auxiliem nesse retorno venoso? Sim, porque praticamente na gestação, a única coisa que o angiologista tem para fazer é isso. Não tem uma medicação que a gente tenha segurança em poder usar numa gestante. Então, são somente essas medidas mesmo de uso de meia elástica. Desde o primeiro dia que sabe que está grávida, usar a meia elástica. Deve-se ressaltar, né, que a meia, ela é um pilar importante do tratamento, né? Como fornecedor de alívio para os sintomas, ela é tão eficaz quanto a cirurgia. Ah, é? A compressão elástica é o que a gente considera em medicina padrão ouro para o tratamento da insuficiência venosa crônica. Não é a cirurgia, é a compressão elástica. Então, assim, é um tratamento muito eficaz
e pode ser o tratamento oferecido para grande parte dos pacientes com insuficiência venosa crônica como um único tratamento. Agora, dá dúvida até na hora de escolher. Pode comentar. Vou acrescentar mais um detalhe. Claro. O que a está dizendo é o seguinte, não esquecer da principal função que é a bomba muscular da panturrilha. Então, a atividade física aeróbica é fundamental para você manter um tônus muscular e um excelente retorno venoso, complementado pela meia elástica. A gente viu até na matéria, o tempo todo ela está fazendo exercício com o pé ali. E depois a gente comenta sobre isso, sobre essa importância. Porque anteriormente vocês tinham comentado que o sedentarismo é um fator de risco. Então, a importância dessa atividade física e qual que seria aconselhável, mas depois a gente fala sobre isso. Nós hoje estamos falando sobre varizes, esse é o tema do debate. E você pode participar conosco ou por telefone ou por e-mail. Lembrando, então, o número é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo, aproveite para participar, mas fique conosco. Voltamos em instantes.